A paz do Senhor, amada igreja, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Vamos só ler o versículo 1 e o 2, mas vamos hoje ler o capítulo todo. O capítulo é bem curtinho, só para logo de início a introdução. Versículo 1 e versículo 2. Diz assim no versículo 1: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Somente até aqui, vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir direção vinda dos altos céus. Deus e Pai celestial, mais uma vez, Senhor, nos colocamos aqui em Tua presença, Pai, nos humilhando, reconhecendo que sem Ti nada somos, Pai. Então, Senhor, pedimos que o Senhor nos visite essa noite com o Teu Espírito, com Tua sabedoria, Pai. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações para que recebamos, Senhor, a palavra viva, a palavra que modifica, a palavra que transforma as nossas vidas, Pai. Senhor, estou aqui em Suas mãos, Pai, como um vaso, Deus. Me usa conforme o Senhor quiser, Pai. Que não seja feita, Pai, a minha vontade, mas seja feita a Sua. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se sentar, igreja. Então, livro do profeta Daniel, uma história de um homem que nós conhecemos muito, né? Desde pequeno, quando nós somos ensinados na igreja da criança, até mesmo aqueles que não são da igreja conhecem um pouco da história deste homem, né? Este homem que escreveu o seu próprio livro, é como se fosse uma biografia dele, escrita em uma terceira pessoa. Mas para entendermos esse capítulo primeiro, nós precisamos entender o contexto, o qual ele foi escrito. O profeta Daniel escreve esse livro mais ou menos há 600 anos antes de Cristo, no meio do reinado de Joaquim, no terceiro ano, como é relatado aqui no versículo 1. E nós sabemos pela história dos reis, lá que é relatado em Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, e também 1ª e 2ª Reis, que Judá tinha uma tendência, uma constante de reis que eram ímpios e reis que eram piedosos à palavra de Deus. Reis que levavam o povo a adorar, e quando esses reis levavam o povo a adorar, Deus os abençoava. Deus abençoava o seu povo com ricas bênçãos. Mas quando os reis ímpios se colocavam no poder, o Deus Todo-Poderoso pesava a mão no povo. E é nesse cenário que Daniel começa a viver. Daniel começa a surgir no terceiro ano do reinado de Joaquim, que foi um rei ímpio. Nós vemos isso em 2ª Crônicas e em 2ª Reis. O interessante é que esse livro ele é escrito no meio do exílio da Babilônia. Vamos pensar que o povo ele perdeu a sua terra natal. Ali, o povo judeu já não estava mais em Jerusalém, já não tinha mais o templo ao qual eles adoravam a Deus, o templo construído por Salomão, o templo grandioso, o templo ao qual levou vários anos a ser construído, planejado por Davi e construído por Salomão. Eles ali já não tinham mais a terra em que manava leite e mel, eles já não estavam mais na terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, que Josué foi conquistando aos poucos e essa herança foi passada para os seus descendentes. Então, o povo ali estava abatido. A fé do povo estava fraca. O povo ali se encontrava numa situação em que não via saída. O império superpoderoso da Babilônia que vinha surgindo estava tomando tudo. O reino do norte de Israel já tinha sido perdido para a Síria. E agora o reino do sul foi perdido para a Babilônia. O povo de Deus agora está sob cativeiro. O povo de Deus já não tem mais a liberdade para adorar ao Deus vivo e verdadeiro. E isso enfraquece muito na fé das pessoas. E nós colocamos como a fé uma necessidade básica da vida cristã. Pois sem a fé, nós não chegamos a lugar nenhum. A fé, ela é o alicerce. A fé, ela é a
pedra que sustenta a nossa casa, a nossa vida espiritual. Então, sem essa fé fortificada na palavra de Deus, sem essa liberdade, sem esse conhecimento da palavra de Deus, nós não conseguimos ter uma vida saudável. E no meio disso, Daniel escreve esse livro para dar um ânimo para os seus compatriotas. Ele relata aqui histórias sobre ele mesmo, relata histórias que os seus amigos passaram e ainda dá profecias que iriam se cumprir mais adiante. Profecias essas das quais até o próprio Jesus fala. Nós vemos que João ele se baseia nessas profecias para falar sobre Apocalipse. Então Daniel ele traz um compilado ali de esperança, de boas novas para fortalecer aquele povo naquele momento difícil. E ele começa justamente num contexto mais conturbado, no contexto no qual o profeta Jeremias, antes de Daniel, já vinha anunciando que o povo seria escravo durante 70 anos. O profeta Jeremias falava, mas o povo não dava ouvidos. Por isso que ainda tem aquele livro, Lamentações de Jeremias, ali é Jeremias se lamentando por tudo que ocorreu com o povo de Israel. E aqui está o povo sendo levado em cativeiro para a Babilônia, uma terra a qual é extremamente pagã, uma terra a qual é diferentemente, tudo é ao contrário dos judeus. Os valores morais, os valores sociais, tudo é virado de cabeça para baixo naquele povo. E isso é muito interessante, o quão Daniel ele se mantém firme nas suas convicções, nesse período que vai ser relatado agora, aqui no capítulo 1. Peço que acompanhe agora, a partir do verso 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que se fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles achavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outro nome, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a de Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abidnego. Então, Daniel já começa a relatar o que começou a acontecer logo após dessa levada dos judeus à Babilônia. Daniel relata que o próprio rei Nabucodonosor ordena que o chefe dos seus eunucos chamasse alguns jovens, e não eram qualquer jovens. Nós vamos ver aqui que é uma seita desses jovens, só uma parte desses jovens. Tinham que ser jovens da linhagem real ou da nobreza, tinham que ser sem nenhum defeito, de boa aparência, e tinham que ter uma série de outras características. Quer dizer, o rei queria os jovens aptos, o rei queria os jovens que aparentassem, fossem bonitos, que fossem sem nenhum defeito, que pudessem realizar várias tarefas ali dentro do seu reino, tivessem um conhecimento amplo, que soubessem ler, que soubessem escrever, e tudo mais um pouco para que aqueles jovens fossem inseridos na cultura babilônica. Olha como as coisas vão se moldando para ser testada a fé não só de Daniel, mas também desses seus amigos que foram levados, Misael, Azarias, Ananias, entre outros também que foram levados junto ali. Com certeza não foram só esses 4, muitos mais jovens devem ter sido levados à presença do rei, pois a nobreza e a realeza era muito grande naquela época. Era sinônimo de prosperidade ter muitos filhos. Então, provavelmente, eram muitos outros, mas esses 4 se destacam. Esses 4 se destacam por um motivo muito claro. Entre a Babilônia e os judeus, como eu disse anteriormente, há uma discrepância de valores muito grandes, mas esses jovens se mantêm firmes na palavra do Senhor. E para começar a seduzir esses jovens, assim como o mundo faz hoje em dia, o rei coloca uns certos privilégios para esses jovens. O rei fala que eles serão educados.
Olha que beleza, o maior império, o império mais potente, provavelmente com os melhores sábios, com os maiores professores, com uma vastidão de línguas, pois era um império gigantesco. Obviamente o ensino ali devia ser de maior qualidade. Se nós formos colocar hoje uma faculdade famosa, vamos pensar em Harvard, eles iam estudar em Harvard, tudo de graça, na melhor faculdade, na faculdade que mais daria apoio a eles. E além disso, eles ainda comeriam bem, comeriam das finas iguarias do rei, comeriam as melhores comidas, beberiam do melhor vinho, com certeza ali teriam as melhores frutas, pois vinha da própria mesa do rei. E além disso, eles teriam um emprego garantido. Eles serviriam ao rei na sua corte real. Seriam eunucos. Eunucos, a gente tem esse preconceito de pensar que é só um homem que foi castrado, mas não. O eunuco também servia como várias outras referências dentro de um rei. Ele também servia como conselheiro, ele servia como um ajudador, um braço direito do rei. Não só cuidava do harém do rei, mas o eunuco ele cuidava de diversas áreas, principalmente a área do conhecimento, a área mística, digamos assim, para aquela época. Então, olha o privilégio que esses jovens teriam. Estudariam no melhor lugar, teriam a melhor comida e teriam o melhor emprego. Olha que bênção! Mas dentro desse privilégio, há um custo muito alto, irmãos. Tem um custo que não vale a pena, e esses jovens sabem muito bem disso. O custo é, eles deixariam Deus de lado. Nós vemos que mudam até os nomes desses jovens. E se nós pegarmos os nomes desses jovens, por exemplo, Daniel significa o Senhor é meu juiz. E muda o nome dele para Beltesazar. Beltesazar significa que Bel te abençoe. Bel é uma divindade, era um dos deuses ali dos caldeus. Olha a transformação de identidade. Eles querem tirar totalmente aqueles jovens, aquele povo, querem mudar toda uma etnicidade para se encaixar na sociedade perfeita, na sociedade ideal. Estranho, né, falar isso aqui, a gente nem associa hoje em dia, né? Mas é justamente o que acontece, irmãos. Mudam os nomes, trazem as melhores coisas, oferecem os melhores manjares, oferecem os melhores empregos, mas tudo isso, irmãos, tem um custo elevado, um custo alto. E os próprios jovens ali sabiam disso. Os jovens sabiam disso, irmãos. Imagina nós sermos levados a uma terra estranha, totalmente diferente. A língua, os costumes, a religião, a cultura, e ainda nos obrigavam a tentar ser alguém que nós não somos. É exatamente o que um cristão na sua vida sofre, irmãos. Nós já estamos de passagem por esse mundo. A nossa cultura não pode ser a cultura desse mundo. Os nossos pensamentos não podem ser os mesmos pensamentos desse mundo. A nossa fé não pode ser a mesma fé desse mundo. Uma fé firme, uma fé com uma solidez na palavra de Deus, ela é importante para que passamos por essas crises, assim como esse povo judeu estava passando em cativeiro, numa terra estranha, para que possamos passar por esses lugares de uma forma sólida, de uma forma que nós não sejamos abalados. A palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo a todo tempo, porque o mundo é mau, irmãos. O mundo está aí para traçar as nossas vidas, traçar as nossas fés. Nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus. E talvez um significado aqui, uma característica que passa desapercebido quando a gente lê esse trecho, é que falam que eles eram jovens. Eles eram jovens. O jovem para a sociedade judaica começa a partir dos 12 anos. E esses jovens, a partir dos 12 anos, eles entram ali junto da sinagoga. Eles têm agora uma vida, um acesso à palavra de Deus maior, porque até então, até os 12 anos de idade, praticamente quem ensina os jovens judeus são os seus pais. O ensino é fechado de dentro de casa.
quando eles vão para as sinagogas, além de ter acesso a toda a palavra de Deus e a palavra dos profetas, eles conseguem também aprender com outras pessoas, conseguem começar a aprender com os mestres da lei, a conviver ali em sociedade e aprender a cada vez mais a palavra de Deus. E talvez, e muito provavelmente, essa foi uma das razões pela qual esses jovens, eles se firmaram, colocaram a sua fé nesse momento, o conhecimento da palavra de Deus. Nutrir a sua alma, nutrir o seu espírito das santas escrituras é fundamental para uma fé forte. E esses jovens sabiam disso. Como eles eram da nobreza, como eles eram da família real, obviamente eles tinham acesso às melhores pessoas, aos maiores escritores, aos maiores sábios de sua época. Então eles tinham conhecimento sobre a palavra de Deus e sobre as palavras dos profetas tão grande que eles sabiam que esse momento de dificuldade estava sob a soberania de Deus. Portanto, a sua fé está voltada para Deus. Em todo momento, a fé é voltada para Deus. Eles negam esse mundo, pois conhecem a palavra de Deus. O mundo tenta os seduzir com palavras bonitas, com manjares, com comidas boas, empregos bons, de todas as formas. Mas quem tem a palavra de Deus gravada no coração, resiste a isso, irmãos. E não apenas os jovens, mas a todos nós, até os que são mais antigos na fé, não gosto de falar velhos, mas os mais antigos na fé precisam disso, constantemente alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé, pois o mundo constantemente está nos tentando, está tentando traçar as nossas vidas, está tentando nos tirar do caminho do Senhor, e nós precisamos aprender a dizer não. O não ao mundo. O não é uma palavra que agora vai começar a se encaixar no nosso vocabulário cristão. O sim é importante, óbvio, mas o não, ele é fundamental, irmãos. É o não à beleza, o não à sedução do pecado. É isso que define se nós vamos caminhar para Cristo e vamos continuar tendo essa caminhada cristã dia após dia, ou se nós vamos sucumbir. Porque mais à frente, como a gente vai ler, provavelmente não tinha só Daniel, mas somente Daniel e seus amigos se mantiveram firmes na palavra do Senhor. Continuando, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante ao rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por favor, faça umas experiências com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legume para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles davam legumes. Então, olha que interessante. Depois de tentarem mudar o nome de Daniel, depois de inseri-los numa nova cultura, num novo aprendizado, tentá-los seduzir de todas as formas, Daniel ele toma uma decisão. Daniel resolve não se contaminar. Então ele fala com Aspenaz, o chefe dos eunucos. Ele chega e fala: Aspenaz, eu peço permissão para que você me deixe de fora dessa alimentação, dessa dieta,
Vamos ter em mente, e a gente que está fazendo a leitura bíblica, isso é muito importante, porque olha como é que faz referência. Nós sabemos que há 3 características que definem muito bem um judeu. Primeiro é a circuncisão. Para os homens, todos os homens judeus deviam ser circuncidados. O segundo é guardar o calendário religioso, as festas, os feriados, o sábado, a lua nova e assim por diante. E o terceiro, e é o que é tratado aqui nesse trecho, a comida. Nós vamos ler lá em Levítico que há uma série de regras para uma alimentação dos judeus. Não podiam comer qualquer tipo de alimento, muito menos qualquer tipo de carne, e a carne que eles podiam comer devia ser feita de uma forma, o animal devia ser abatido de uma forma, havia todo um preparo, toda uma devoção para se poder comer. Não era algo que era feito de repente, eu estou com fome, eu vou ali, mato aquele animal, eu vou lá, asso, como. Não, devia se seguir uma regra, a regra que está lá escrita em Levítico. Então, Daniel, sendo um bom judeu, um judeu devoto, como ele é, ele se lembra de todas essas coisas. Ele se lembra de quem ele é, mudando o seu nome, mudando o seu ensino, mudando tudo, uma cultura totalmente diferente. Ele se lembra de que ele é um servo de Deus. Não importa o lugar em que ele estivesse, ele continua sendo servo de Deus. E há uma expressão que Daniel, obviamente, aqui ele é o contrário, que fala que o homem é o fruto do meio, o homem é influenciado pelo meio que ele está. Daniel não se deixa influenciar. Daniel se mantém firme. Ele fala, eu fui um servo de Deus lá em Jerusalém, lá em Judá. Eu continuo sendo servo de Deus na Babilônia. Eu não mudo minha posição. Eu continuo sendo um cristão. Eu continuo sendo um judeu devoto. Se lá eu guardava o sábado, aí que eu guardo o sábado. Se lá eu comia a carne que só Deus mandou, aí que eu também farei comer a carne que só Deus mandou. Se lá eu fui circuncidado, eu continuo sendo circuncidado até aqui. Daniel não muda, irmãos. Daniel não muda. Seus amigos não mudam. Tudo em redor deles mudou. A sociedade, o povo com o qual eles tinham que agora conversar em uma língua totalmente diferente. Vamos lembrar que os judeus falavam antes o hebraico, e a partir de agora, junto ali da Babilônia, eles tinham que aprender o aramaico, tanto que com Jesus ele prega em aramaico, logo depois dessa passagem aí do povo judeu pela Babilônia, o aramaico continuou ali como uma língua ali muito falada pelo povão ali, né, como a gente gosta de falar, pelo povão. Então, eles tinham que aprender novas coisas, tudo estava mudando, mas a essência deles não muda. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós não podemos nos deixar ser influenciados, a nossa fé não pode ser abalada por esses ventos que aparecem nas nossas vidas. Há ventos que vêm contrário, vêm para testar as nossas fés. Deus fala que havia 2 casas, uma foi construída sobre a pedra, a outra foi construída sobre a areia. A nossa fé tem que ser a casa sobre a pedra. Que o vento bate, a tempestade vem, ela se mantém de pé, não importa o que aconteça. A nossa fé, quando é baseada na areia, bate esse vento aqui de uma nova sociedade, as pessoas se perdem. As pessoas se perdem. Bate o vento de uma nova língua, de algo diferente, as pessoas se perdem. Quantos não se perderam? Quantos que passaram por meio às crises e nós vimos que se perderam? Ou até nós mesmos, por alguns momentos, nós nos perdemos no meio da caminhada. Mas pela misericórdia e graça de Deus, continuamos de pé. Irmãos, precisamos nos manter firmes. E além disso, depois desse diálogo todo de Daniel com Aspenaz, ele não chegou falando, Aspenaz, eu não vou comer. Não quero comer. Não quer, mas o rei mandou, não, deixa o rei de lado. O rei que ele não precisa, ele não precisa saber. Não, Daniel pede, Daniel ele tem a consciência de que ele está ali sobre uma autoridade. Então, ele pede e Deus, conforme a honra que Daniel e seus amigos dão a Deus, Deus os honra. Deus os honra. Aqui fala que Deus moveu o coração de Aspenaz para que ele se compadecesse daqueles jovens, irmãos. Para que Deus ali estivesse ali com eles. Nós vamos ver mais à frente que Daniel não precisou mostrar que ele era inserido na cultura
ali babilônica, para continuar ali no meio da alta sociedade. No versículo 21, fala que Daniel continuou até o reinado do ano 1 de Ciro. Quer dizer, a Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé. Deus o sustentou. Deus sustentou o seu povo. E é isso que Deus faz. Deus nos abençoa. Deus honra aqueles que o honram. E é isso que nós temos que ter em mente, meus irmãos. A nossa fé tem que honrar a Deus. A nossa vida cristã tem que estar alicerçada em Deus a todo momento. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa Tua palavra, Deus. Sei que nós somos falhos muitas das vezes, Pai. Nos deixamos seduzir por questões Y, Z. Mas, Senhor, viemos aqui, Pai, te pedir uma porção de fé, Deus. Pois a nossa fé é tão pequena que não chega perto de um grão de mostarda, Pai. Mas se o Senhor der-nos só um pouco de fé, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Oh, Deus, é só isso que te pedimos, Pai. Que o Senhor nos dê fé, não só hoje, mas até o fim de nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Pai, cada um que está aqui, nos leve em paz às nossas casas, nos redima, Pai, com Teu sangue poderoso, nos guarde de qualquer empecilho e nos dê uma semana de paz. Em nome de Jesus, amém.